Estamos começando o mês de outubro, considerado o mês de combate ao câncer de mama, que leva a cor rosa como referência. Muitas mulheres, ao descobrir a doença, desabam na angústia, no desespero e na dor. Na reportagem de Nice Ribeiro, nós vamos conhecer a história de duas mulheres que estão conseguindo, com muita luta e coragem, superar a doença. O sorriso largo de quem aprendeu com a vida o significado da palavra superação. E de quem precisou fazer isso 1, 2, 3 vezes. De quem teve que aprender a usar o turbante para elevar a autoestima. Muito difícil, muito. Parece que a gente vai morrer naquele momento que a gente sabe, parece que o chão abre. É uma sensação muito ruim. Mas aí vem a fé, a confiança em Deus, aí eu comecei o tratamento em 2014 do câncer de mama. Logo que eu soube, foi um susto. A gente perde o chão, a verdade é isso. E aí eu achei que era uma sentença de morte. Até eu entender que é muito contrário a isso, é uma luta pela vida. Toda a minha família se reuniu, se juntou, todo mundo deixou o que estava fazendo e veio para a minha casa para dizer assim, estamos contigo, a gente vai te apoiar, vamos, a luta é nossa. Duas mulheres com histórias de vida semelhantes e que têm em comum o câncer de mama. A Isabela descobriu em 2014 que precisaria vencer o seu maior vilão até ali. A doença fez ela passar por várias sessões de rádio e quimioterapia. Retiraram o lado da mama e, mesmo assim, o câncer reincidiu. É o que a medicina chama de metástase. Levar uma vida normal é o maior triunfo para ela agora. Tem vários desafios, tem hora que o tratamento não vai muito bem como a gente quer, tem que mudar de medicação, tem que fazer uma reviravolta no que está sendo feito, mas tem dado. E são essas batalhas que estas mulheres também precisaram passar. Exibir o turbante num desfile improvisado é, na verdade, uma forma de dizer eu venci. Elas são as Amigas do Peito, projeto do Hospital Aldenor Abelo que trabalha a superação e autoestima de mulheres que já tiveram câncer de mama. Nesse grupo, a gente oferece esse momento, é o momento em que elas saem desse processo do tratamento e elas vêm ser realmente mulheres, né? E é um processo de ressocialização também, onde a gente observa que nesse momento do tratamento, a gente observa essas pacientes muito deprimidas, né, e em isolamento total. Então, nesse momento, o grupo ele refaz todo esse sentido do ser mulher. Como elas, outras dezenas de mulheres passam pelo tratamento contra o câncer aqui no hospital. No ano passado, mais de 100 reconstruções da mama foram realizadas. Mas a estimativa do Instituto Nacional do Câncer é de 720 novos casos da doença no país até o final de 2019. E o número de registros tem crescido no Maranhão junto com a média nacional. Estudos já comprovam que existe uma tendência de aumento tanto na incidência da doença quanto na mortalidade da doença. Isso significa dizer que mais mulheres estão tendo câncer de mama e mais mulheres estão morrendo por câncer de mama a cada ano que se passa. Então são dados um pouco preocupantes ainda, né? A gente ainda precisa chegar nessas mulheres de alguma forma. No mês alusivo à conscientização do câncer de mama, o hospital, que é referência no tratamento da doença no estado, resolveu fazer apenas uma campanha interna, com a realização de atividades e venda de camisas. Pois é, ainda dentro do assunto, no Maranhão a estimativa para este ano é de 1.090 novos casos, são mais de 240 só aqui na capital São Luís. Lembrando que isso é uma estimativa, previsão. O câncer de colo de útero é a primeira maior incidência entre mulheres no estado. O câncer de mama fica em segundo lugar com a estimativa de 770 novos casos. As informações são do Instituto Nacional de Câncer. E ainda para falar sobre um pouco mais sobre esse assunto e ações realizadas pelo governo do estado, aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão, estamos recebendo o Carlos Lula, secretário estadual de saúde. Muito bom dia, secretário. Bom dia. Secretário, a gente começa falando sobre essas ações que devem ser desenvolvidas. A gente veio de duas ações importantes, que foi a do Setembro Amarelo, na questão da prevenção do suicídio, e também do Setembro Verde, que é a questão da doação de órgãos, também extremamente importantes esses dois assuntos. E agora entra de novo no Outubro Rosa, que é um debate importante, que é essa questão das ações que devem ser promovidas para a prevenção do câncer de mama. O que já tem planejado aí para esse mês, secretário? Na verdade, Eduardo, a gente tem programações que perpassam o ano inteiro. Mas, como você disse, no setembro, que a gente teve setembro para a prevenção ao suicídio e para a doação de órgãos, para o outubro a gente intensifica um debate, que no caso é o debate do Outubro Rosa, falando de câncer de mama.
A gente vai lançar a campanha no dia 8 de outubro, lá no auditório do Pan Diamante. As pessoas já estão convidadas para fazê-lo, onde a gente vai intensificar. Na verdade, a gente tem a programação para o mês inteiro, a gente faz isso em parceria com a Secretaria da Mulher. A gente tem a carreta, que já faz essa abordagem em todo o estado, além dos mamógrafos. O importante da gente estar falando aqui no Outubro Rosa, a gente tem uma tendência de crescimento de casos. De fato, a gente tinha uma média de 500 casos. No ano passado, a gente já teve 600 casos novos de câncer de mama no estado. A previsão para esse ano é de 700. Talvez a gente vai ter um pouquinho abaixo disso, mas você pode notar que tem uma tendência de crescimento. Então, a gente tem pedido duas coisas às mulheres. Primeiro, é muito importante prevenir, muito. Então, nesse sentido, o acompanhamento ginecológico desde cedo ele é importantíssimo. A gente fala muito de autoexame, mas o autoexame, o toque, ele em geral, ele vai constatar já alguma alteração grave, né? A gente é necessário fazer o exame para quem é nova ainda. Em geral, o ginecologista vai passar o ultrassom, então vai fazer o ultrassom da sua mama para saber se tem algum tipo de alteração. Para quem já está numa outra faixa etária, é a mamografia. Então, veja, a mamografia não é para todo mundo, não é para estar todo mundo fazendo, é porque ali tem radiação, mas com recomendação médica para você fazê-lo. Então, a gente tem também autorizado e, lógico, também falar do autoexame. Se você tocar e sentir algum tipo de mudança no seu seio, algum nódulo, ele um pouco mais duro, ele mudou de posição, é importante você procurar acompanhamento médico. Quando a gente consegue achar o câncer de mama no início, 90% das pessoas elas são curadas. Então, de cada 10... Aquela questão quando é detectado logo no início, né? Quando é detectado no início. De cada 10, 9 pessoas conseguem vencer a doença. Né? Consegue tocar o nosso sino da cura lá no Hospital do Câncer do Maranhão. Então, é importante que sirva de alento também para quem eventualmente tem a doença, tem alguém da família com a doença. Não se desespere, né? Hoje a gente tem a tecnologia muito mais avançada, tratamentos muito melhores do que tinha, por exemplo, de 10 anos atrás. A tecnologia, nesse caso, ela avança muito rápido. Então, a gente tem como vencer essa doença de uma forma muito melhor. Então, hoje, se a gente pode falar alguma coisa para as mulheres que lutam contra essa doença, é uma fala de esperança. Diz assim, não desista não, não se desespere. Essa importância de se manter altivo, de manter a mente positiva para enfrentar a doença é tão importante quanto o tratamento medicamentoso. Como a gente acompanhou nesse exemplo da reportagem, dessas mulheres guerreiras aí que estão lutando contra a doença e estão vencendo, graças a Deus. Agora, secretário, dentro desse processo de planejamento, planificação, está também acontecendo algo inédito, né, no Brasil, que é essa questão de reunião da Secretaria Estadual de Saúde com conselhos, né, dentro desse projeto de planificação, né? Isso, às vezes a gente fala planificação, a população não entende, mas, na verdade, quando a gente fala em planificação do sistema de saúde, que já aconteceu em Caxias, em Timon, em Balsas, com resultados fantásticos. A gente diminuiu a mortalidade materna e infantil em Caxias, diminuiu em Balsas. Por quê? A gente fala em planificação e fala em planejamento. A gente ajeita o sistema de saúde com a integração da União, do Estado e do município. Isso vem acontecendo há pelo menos 10 anos no Brasil. Por incrível que pareça, nos últimos anos, o estado que deu mais resultado para o país foi o Maranhão, onde a planificação mais deu certo. E agora a gente começou na região de São João dos Patos, mas vai começar a planificação na região inédita. Por quê? Porque na segunda-feira a gente teve reunião com técnicos da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério. A gente sabe que a saúde indígena não é competência do Estado, é competência da União, né? Mas, pela primeira vez, a gente reuniu todos esses técnicos com técnicos do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e a gente vai começar a planificação na região de Barra do Corda, ou seja, uma região com predominância de população indígena. Vai ser uma novidade, vai ser a primeira vez no Brasil em que a gente vai tentar fazer a planificação na região indígena. A gente fica muito feliz, porque a gente sabe que teriam vários territórios que poderiam ser escolhidos, mas diante dos resultados que a gente já tem conseguido obter aqui no Maranhão, se escolheu, no caso, a região de Barra do Corda, porque a gente acredita que lá a gente também vai alcançar. A gente sabe que é uma região com problemas, uma região que no primeiro semestre do ano teve muitos casos de mortalidade infantil. É um trabalho de planejamento, né? E a gente vai, na verdade, arrumar. Não entra recurso novo, a gente vai trabalhar com os recursos que nós temos, mas a gente vai arrumar a distribuição desses recursos e, mais do que isso,
os processos de trabalho, que muitas vezes está errado. Então a gente, com as melhores pessoas, com os técnicos mais avançados, que não são nem do Maranhão, são de fora do estado, eu tenho certeza que daqui a um ano, quando a gente olhar os resultados do projeto, a gente vai ter a melhora de todos esses indicadores aí, de mortalidade materna, de mortalidade infantil, inclusive de percepção das pessoas em relação aos serviços de saúde que são prestados. Secretário, você tocou num ponto importante, como é que está essa questão de recurso aí para a saúde? O senhor que é o estudioso do SUS também, nessa área. A gente chora todo dia, Eduardo, porque os recursos são insuficientes, né? Eles são inadequados. Para o nível de trabalho que a gente precisa ter, para o nível de expansão de serviços que nós tivemos, é injusto que o Ministério da Saúde repassa para o Estado do Maranhão. E a gente sabe que depois da emenda 95, o pessoal chama de teto de gastos, né? Essa emenda 95, que na verdade é um novo regime fiscal do país, ela vai impedir o crescimento, como acontecia do SUS, durante 20 anos. Então, durante 20 anos, é melhor a gente esquecer, porque se não mudar a emenda da Constituição, a gente não vai ter mais recursos para a saúde. Então, a gente tem que saber que essa é uma realidade que a gente vai lidar com ela. A gente está agora proibido constitucionalmente de colocar mais recursos na saúde. Então, a gente também deixa de receber recursos a mais do Ministério, porque o Ministério não tem. Não é que ele não queira, é porque ele não tem mais recursos para passar. Então, a gente continua, somos o antepenúltimo em recebimento de recursos. O maranhense vive com um pouco mais de R$150 por ano por maranhense. É o que a gente recebe para fazer saúde pública aqui no Maranhão. Então, é como se a gente estivesse pagando um lanche por mês, que vai dar entre R$12 e R$13 para o maranhense. Está aqui um lanche para você, é o que você tem para gastar por saúde no mês. Se vire aí para se virar, para viver com R$13, aí eu vou ter que custear hemodiálise, vou ter que custear a cirurgia, eu vou ter que custear os hospitais, vou ter que pagar os médicos, vou ter que pagar os funcionários. Como é que a gente faz? Aí é uma conta que não fecha, né? Sendo que eu tenho a necessidade da população de expandir serviços. A gente recentemente inaugurou uma clínica de diálise aqui, Centro de Hemodiálise São Luís. Como é que eu vou manter um serviço desse se o Ministério não me repassa um centavo pelo Centro de Hemodiálise? O Centro de Hemodiálise, o Hospital de Ortopedia, tudo funcionando normalmente, que são serviços inéditos aqui na capital, não é isso, secretário? Não, tudo funcionando normalmente, Eduardo. É até curioso, a gente teve ontem um debate na Assembleia Legislativa. Eu respeito muito a oposição, eu acho que ela é necessária no regime democrático, porque aí não seria democracia, seria outra coisa, seria outro tipo de regime. Mas eu acho que a gente tem que debater com conteúdo. Foram feitas duas críticas ontem. Uma em relação ao centro de hemodiálise, dizendo só tem 14 máquinas funcionando. Sim, só tem 14 máquinas funcionando, porque eu não tenho paciente para a abertura das outras máquinas. À medida que esses pacientes foram sendo transferidos dos hospitais onde eles se encontram aqui na ilha, eu vou abrir as outras, porque eu já tenho a total capacidade, as máquinas estão lá, eu tenho a equipe suficiente, eu tenho os médicos adequados. Então, não há porquê. É uma crítica assim, que não se embasa. Alguns deputados, inclusive, foram no centro de hemodiálise. Eu convido aí novamente, até para escutar a explicação da direção da unidade, da direção clínica da unidade, para escutar a explicação dos médicos. É uma crítica totalmente desnecessária. Eu não vou abrir 40 máquinas e deixar as 40 funcionando se eu não tenho sequer paciente para isso. Então, assim, não tem cabimento. A outra crítica é em relação ao Hospital de Traumatologia e Ortopedia, que é um hospital com 97% de aprovação nas últimas pesquisas. As pessoas que vão lá sentem a diferença, sabem que o hospital funciona. Aí surge um deputado na tribuna para dizer que o hospital faz 15 cirurgias por mês. É triste a gente escutar esse tipo de crítica, porque se o deputado for lá olhar o mapa cirúrgico de hoje, deve ter 15 cirurgias no dia, e não no mês. Eu faço quase 400 cirurgias por mês lá no hospital, a gente vai completar agora 2 anos, com mais de 7.000 cirurgias realizadas. Então, assim, é uma crítica desnecessária, é uma crítica inadequada, uma crítica que tira crédito de algo que funciona bem. A gente deve criticar o SUS pelo que ele merece ser criticado, inclusive porque ele é subfinanciado. Mas o SUS que dá certo, o SUS que funciona, o SUS que é aprovado por 97% das pessoas que vão ao hospital, ele não pode ser criticado dessa forma precária, dessa forma sem cuidado, dessa forma desnecessária. A gente não merece esse tipo de debate no Maranhão. Eu acho que a gente tem como fazer um debate mais adequado. Quer discutir a rede de urgência, quer discutir
os traumas ortopédicos, quer discutir o problema das motos no estado, vamos discutir. Mas dizer que o hospital faz 15 cirurgias por mês e levar isso para a rede social, levar isso para jornal, levar isso para a tribuna da Assembleia, isso é até irresponsável, né? Porque ele não se sustenta. Isso, inclusive, é de respeitar os profissionais que trabalham no hospital todo santo dia, realizando um monte de cirurgia. E lá acontece de domingo a domingo. É um dos poucos hospitais do estado em que a gente tem cirurgia todos os dias, né? Que não é um hospital de urgência e emergência, mas que tem cirurgia o tempo todo. Então, assim, a gente respeita a crítica da oposição, mas acha que o nível do debate podia ser um pouquinho mais elevado, poderia pelo menos ser verdadeiro, porque isso não tem outro nome, é mentira. É simplesmente mentir sobre dados que são públicos. É só entrar no sistema do Ministério que o nome das pessoas que fizeram o procedimento cirúrgico estão lá. Ok, obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui, secretário estadual de Saúde, Carlos Lula. Eu agradeço. Obrigado, secretário.